Olá, boa noite. Estamos ao vivo na SECNE, Casa Espírita Caminho da Nova Era, com mais uma quarta-feira, onde nós podemos refletir a partir de um ensinamento, de uma reflexão, da palestra que os nossos apoiadores nos trazem e com isso nós buscamos compreensão e aprendizado junto com a espiritualidade amiga que se faz presente. Agradecemos a espiritualidade amiga que presencialmente está na SECNE e também as pessoas que se unem a nós nessa live no Instagram na noite de hoje. Ao nosso estudo através da palestra remete também a uma preparação para o tratamento espiritual, que a SECNE tem como referência participar e difundir nas quartas-feiras. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. A nossa palestrante da noite de hoje já está chegando. Vamos harmonizando aqui. Tem alguma mensagem vindo aqui que eu não sei o que é. Vamos lá. Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Svetlana. Agradeço, gratidão minha por estar aqui. Deixa eu agora aproveitar que nós estamos conversando, eu vou ajustar aqui o tempo para que as pessoas falem. Boa noite, seu Reno, boa noite, João Neto, sejam bem-vindos aqui na SECNE, na nossa live de hoje. Carla, agora você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você também? Também estou te ouvindo. Eu vou precisar tirar aqui essas mensagens, porque senão elas ficam na frente do seu rosto. Então, eu peço que as pessoas que estão entrando na SECNE não vou poder identificar quem é, mas é com muita alegria que a gente tem a participação de todos na live de hoje. Bom, hoje é mais uma quarta-feira. Nós, na SECNE, temos atividades aqui. Começa no domingo, com o nosso Evangelho no Lar, também transmitido via Instagram. Na segunda-feira, nós temos estudo presencial apenas. E na quarta-feira, para nós, é híbrido. Algumas vezes nós temos palestrantes externos, como o dia de hoje, com a nossa querida Carla, e temos presencialmente a participação daqueles que vêm até a casa para participar, tanto da palestra como do passe, certo? Eu vou ler aqui um minuto de sabedoria para harmonizar o ambiente, harmonizar a nossa noite de hoje e abrir aleatoriamente um minuto com Jesus de Pastorino. Ele se baseia na mensagem de hoje em Mateus: não podeis servir a Deus e às riquezas. E ele diz assim: a ambição não é defeito, tem sido mal direcionada. Veja bem, as pessoas, em sua maioria, querem ter sempre mais e não pensam em ser mais humano, mais inteligente, mais humilde, mais bondoso, mais simples, mais cristão. Direcione sua ambição no sentido de evoluir. Expanda sua alma e suba os degraus da vida. Não perca oportunidades. Ganhe mais. Filho de Deus tem mesmo que ser grande no reino da consciência. Com essa mensagem, nós convidamos todos para serenar o coração, agradecer a oportunidade da espiritualidade amiga de estarmos juntos na noite de hoje, aprendendo e com a certeza de que o Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo, está ao nosso meio, que ele teve
o cuidado de nos alertar que quando dois ou mais estiverem em seu nome reunidos, ele estaria nesse meio. Então, com a certeza de que ele está conosco e preparados para a noite de hoje pelos nossos mentores, pelas equipes espirituais da SECNE, nós damos início aos trabalhos da noite de hoje e vamos convidar, então, com as bênçãos de todos os irmãos de luz, para que a nossa irmã Carla Antônia trate do tema interesses, que nós possamos trabalhar os nossos interesses no nosso alinhamento com o Mestre. Que assim seja, uma noite de muita luz e muita fraternidade. Carla, obrigada, seja bem-vinda. Eu lhe convido para você fazer a sua apresentação, contar quem é a Carla que vem de tão longe falar aqui nesse frio de Floripa, está gelado. E também, na sequência, você já segue com a SECNE é toda sua, a voz é sua. No final, a gente faz um diálogo e depois já lhe convido para fazer a prece de encerramento, que nós chamamos de irradiação. Porque hoje, como já foi avisado ali, toda quarta-feira é dia de tratamento. Então, a oração para nós é destinada a pensarmos naquelas pessoas especiais, ou nós mesmos, pedindo pela cura, pelo tratamento, seja ela qual for. Tá certo? Obrigada, Carla. A noite é sua. Fique à vontade. Obrigada. Agradeço demais a oportunidade de estudar um tema. Somos nós primeiros, né? Que aquele que estuda é o primeiro a se fartar do Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de lembrar, antes de eu me apresentar, que o palestrante, né, aquele que conduz algum estudo, ele está revivendo, né, os primórdios do cristianismo, que era quando se reuniam, né, no início em catacumbas ou escondidos, né, porque os cristãos eram perseguidos, para falar sobre aquilo que viram do mestre, que conviveram com o mestre, que ouviram, né, do mestre Jesus. E o expositor nada mais é do que isso, aquele que estuda e ouviu com mais atenção dentro de, né, o tema que nos foi dado e se predispõe de boa vontade a conversar a respeito. Dito isso, me apresentando como você pediu, Susfano, meu nome é Carla, né, Carla Antônia, eu sou aqui de Belo Horizonte, a gente realmente está um pouquinho longe, aqui está um pouquinho frio, bem longe do que deve estar em Florianópolis, né, mas a gente está muito acostumado a muito calor, então qualquer frio aqui é demais. E eu faço parte da Casa Espírita Abrigo da Luz Bezerra de Menezes, que fica aqui na cidade de Belo Horizonte, né, e nós estamos muito felizes de estreitarmos os laços através dessa ferramenta. Dado isso, Cessônia, eu só gostaria de te pedir, porque eu estou via celular, e ele não me permite olhar o horário. Então, se você puder me interromper próximo de, quando estiver faltando 5 minutos para terminar o meu tempo, antes da gente começar a conversar para finalizar, eu gostaria que você me falasse, porque eu realmente estarei aqui sem noção de tempo. Combinado. Combinado? Eu isso. Obrigada. Então, o tema que nos foi dado por vocês na casa, contido interesses, como você disse, ele está dentro desse livro aqui que me direcionou, né? Então, esse livro é o Luz Imperecível, ele foi feito aqui, é um compilado, né, de estudos do chamado Mildinho, né? Não sei se vocês também chamam aí o estudo minucioso do Evangelho de Jesus como Mildinho, né? Ele era popularmente chamado assim. Depois se estruturou como estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é o EMEG. E ele foi estudado dentro da União Espírita Mineira, que, com alguns trechos do Evangelho, vai esmiuçando, porque, como, né, percebemos, cada palavra que Jesus falou, cada ato dele, né, cada ação de levantar-se, sentar-se, adentrar, sair, e até essa que faz parte aqui da purificação do templo, né, que é uma passagem, nós não vamos
adentrar nela, mas vamos dar só localizar a que parte faz, é ensinamento. Então, o trecho que esse capítulo 125, com o título Interesses, ele diz, é uma parte de Marcos, capítulo 11, 16. Essa passagem a gente lembra que está em Mateus, em Marcos, em Lucas, né? E Marcos diz assim: e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. O templo que eles estão se referindo aqui, vamos localizar, é a parte da passagem de quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. E lembrando que muitos, né, até hoje só se apegam à ira colocada nas ações de Jesus, né, ao jogar a mesa, né, das mercadorias no chão, tirar a cadeira daqueles que estavam, né, mercantilizando ali, e alguns colocam, né, até o chicote, né, nas traduções, na mão de Jesus, mas na verdade, o que temos estudado, à luz, né, da doutrina espírita e alinhada à vivência de Jesus, né, nós teimamos em colocá-lo com as nossas próprias dores, as nossas próprias mazelas e a nossa própria ira, né? Então a gente visualiza ali um homem comum, mas na verdade essa passagem não tem essa conotação. Essa passagem de Jesus pelo templo é muito mais ampla e muito mais figurativa do que o exercício do que foi ali colocado como acontecido. Mesmo porque, né, alguns estudiosos nos relatam que se isso tivesse acontecido, Jesus seria imediatamente preso, não seria, né, lá no Monte Sinai preso, não, teria sido preso naquele momento, porque esse templo ficava perto da Torre Antônia, né? Então, ali muito bem vigiado o templo também. Então, qualquer alvoroço, imediatamente os soldados, né, ali entrariam. E os que estavam ali também fariam alguma coisa. E, no entanto, Jesus sai ileso. Ou seja, a situação não foi, né, tão perplexa assim. Então, ao nosso olhar humano, né? É mais como figurativa, é como se fosse mais uma parábola de impressão que Jesus estava nos dando. Uma parábola de encenação, vamos assim dizer. E aí, indo para essa parte, né, dito isso, indo para essa parte, não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Nós vamos voltar no primeiro parágrafo do estudo desse grupo, no final, porque nós vamos começar, né, do segundo parágrafo para lá, quando eles começam a refletir. Primeiro, nós vamos refletir o templo religioso a qual frequentamos, a qual eu frequento o abrigo, a qual vocês frequentam, né, Caminho da Nova Era, e tantos outros frequentam em outras religiões os templos religiosos diversos. Depois nós vamos tratar do templo doméstico, passar pelo templo doméstico. E vamos nos adentrar com maior especificidade o templo interior. Então, aqui eles colocam: com base nos conhecimentos espíritas, sabemos que a verdadeira religião consiste no direcionamento dos valores já aprendidos na reta do bem supremo. Nós não andamos em reta, mas o bem é uma reta, né? Não quer dizer que nós estamos andando na reta. Sem as movimentações de superfície, olha que interessante. Quantas vezes, né, nós nos movimentamos na superfície da nossa conexão com o eterno, com o sagrado, né? Não muito longe das eras, né, de encarnações anteriores, nós estávamos também ali nos templos sacrificando pombas, bezerros, né? Bem na superficialidade mesmo. Mas será que hoje, dado 2024 anos após, né, a vinda de Jesus, será que nós estamos numa superfície ainda? Uma superfície mascarada, né, de interiorização de tudo que aprendemos com Jesus? É isso que a gente está tentando refletir. E aí ele diz assim: eis o que se pode depender da atitude do mestre, não permitindo que se levasse algum vaso pelo templo, porque aí diz assim: sem as movimentações de superfície que caracterizam medidas inerentes à adoração exterior. Aí vamos tratar, né, do templo espírita.
Nós não vemos imagens, né? Não cultuamos imagens, nós não temos dogmas, né? Digamos que a reencarnação seja um dogma, né? Que é um preceito que, que não abrimos mão, vamos dizer assim, se for na acepção da palavra dogmático. Mas como está a nossa relação com esse templo? Será que a nossa tarefa, aqui temos dia e horário de ir à casa espírita, não esse apego à superfície? Será que a tarefa ela está entrando em nós ou nós estamos entrando na tarefa? Será que nós estamos, né, deixando, né, não deixando Jesus parar a superfície e a gente está persistindo em entrar com o vaso, né? O vaso vazio para a nossa tarefa, querendo sair de lá recebendo? Ou nós estamos indo para a tarefa doar? Qual o nosso interesse das nossas tarefas nos tempos religiosos, na casa espírita? Qual o nosso interesse, né? Nós sabemos que muitas vezes nós barganhamos com Deus, né? Também digo, há pouco tempo, vamos dizer assim, que ainda nessa encarnação, muitos de nós barganhávamos na vida eterna plena, né? No fazer o bem, na troca. Eu vou fazer algo bom, uma caridade, porque eu estou vislumbrando um reino dos céus. Então, qual o nosso interesse? É a primeira pergunta. Acho que eu vou fazer muitas perguntas hoje, viu? Lembrando que a gente faz para nós mesmos. Então, o passe. Quando estamos indo tomar o passe, qual o nosso interesse? O passe está na superfície? Como seria o passe na superfície? Eu só entendo que eu estou bem. Ah, eu tomei o passe, fiquei ótimo. Ah, eu tomei água fluidificada, eu fiquei ótima. Ainda é superfície. Porque nós sabemos que a cura, ela é uma movimentação muito maior, né, do que uma ação vinda de alguém que está me doando e eu estou ali aberta a receber. É uma ação que esse processo de busca pela cura, seja ela em qual setor for, físico, emocional, né, social, nós devemos buscar na questão da transformação. Na condição de que, se eu busco, qual a causa? Né? Por que tantos tormentos? Qual o peso que tem as minhas escolhas, a minha vida, o meu caminhar nessa necessidade da busca pelo passe, da busca pela água frutificada? E será que eu estou atento ao evangelho que precede a essas práticas necessárias a nós, mas que são da superfície, porque o evangelho é que é o processo interior? Será que quando eu adentro a casa espírita, eu já adentro, foco no passe? Eu vou na casa espírita no dia do passe, no dia do tratamento de cura. Não poderia ir em outros dias também para buscar a cura pelo evangelho? E o que faz, né, isso? Jesus entrar nesse templo. E aí sim, quando Jesus entra no nosso templo íntimo, aí ele não consente que levemos algum vaso para dentro de nós. O que são esses vasos? O que nós carregamos no vaso, né? Adornos, não é mesmo? A gente esconde muitas vezes segredos em vasos, vamos dizer assim, né? Tesouros em vasos, né? Tesouros perecíveis. Então, esse vaso que Jesus não vai mais consentir é justamente quando nós nos detemos no Evangelho e paramos, né? Estamos ali, ou seja, vamos tratar para aqui agora. Eu estou aqui e agora. Qual o nosso interesse? Será que nós estamos aqui e agora? Será que eu estou realmente conectada não ao que a Carla está dizendo, mas o relato dentro do Evangelho do que a Carla está refletindo? Ou eu estou preocupada, né, com o depois, com o antes? Eu estou aqui e agora? Quando nós vamos para a casa espírita, nós estamos ali, naquele momento?
Qual o nosso interesse? Nós costumamos dizer na doutrina espírita que muitos vão pela dor. Abençoada dor, que eu sempre gosto de dizer, que Francisco de Assis diz que é irmã dor. Porque ela nos convida a olhar para fora do que está me movimentando dentro. E para dentro, para que eu movimente fora. A dor. A dor é uma... não é que a gente gosta de sofrer. A dor, ela é um mecanismo de despertamento. A gente não precisa da dor. A dor é criação humana, não é criação divina. Tanto que aqui fala, uma reta, né? A reta do bem supremo. O bem é uma reta. As curvas são as dores. As curvas não é Deus que programou. Somos nós nessa reta do caminho do bem. Quanto melhores, menos dor. Quanto mais vícios morais, mais desvios na reta do bem, sofrimento. E esse sofrimento, por consequência, traz reflexão. Se ainda não para aquele que está sofrendo, para aqueles que comungam com aquele que está sofrendo. Então, há sempre um benefício. Mas isso não é condição evolutiva. A dor não é condição evolutiva. Por isso que a gente fala, muitas vezes a gente chega na casa espírita pela dor. Mas, se o evangelho, se Jesus entrou no nosso templo íntimo, nós ficamos por amor. Porque nós percebemos que como nossos horizontes se alargam, como a gente vislumbra, né, algo mais. Porque como Jesus, né, diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está direcionando o nosso interesse para as coisas eternas, né? Para os tesouros verdadeiros, para os vasos não de barro, né? Mas os vasos santificados. E nós, muitas vezes, mudamos, né? Nós buscamos primeiro as coisas da terra e queremos, por consequência, angariar os céus. E aí, a gente até trouxe aqui no livro Nosso Lar, no capítulo, quando André Luiz ele começa o trabalho, o capítulo até chama o trabalho, enfim, então ele está nas câmaras de retificação, e aí, né, um dos que estavam recém-chegados do umbral, recolhidos do umbral, estava atormentado porque ele sentia que a família, né, o estava chamando. Verdade, né? Um alerta aqui que passa. Quanto dos nossos entes amados voltam para a parte espiritual e nós ficamos apegados, né, como a chamá-los aqui para a realidade física e não nos deixamos, né, caminhar na realidade espiritual. Então, esse estava atormentado, não só por isso, mas vai dizer que agora, porque pelo apego, e aí ele diz, olha, Tobias, né, são contrabandistas na vida eterna. Aí, André Luiz pergunta, mas como assim? Aí Tobias diz, acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos atravessariam a fronteira do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, né? Sabe que nós negociamos com Deus imprevidentemente, buscando as coisas da terra e tentando negociar com Deus, contrabandear as coisas do céu. E aí, quando chegamos na vida eterna, né? Na vida espiritual, melhor dizendo, porque quando a gente fala vida eterna, dá a impressão que lá chegamos e ficamos estacionados, nós estamos com os olhos, né, de ver e os ouvidos de ouvir. E aí que nós percebemos aonde estava o nosso interesse, quando aqui na carne, essa roupa, né? Que nos presenteia com tantas oportunidades. E aí, continuando, para a gente passar para o próximo tempo, que é o lar, continuando no templo espírita, a tentar para isso, né? Para a gente entender a que serve uma casa religiosa, a nos conduzir para o melhor de nós. Por isso que quando lá entramos, quando aqui estamos, o nosso interesse deve ser único, exclusivamente, né? Abrir os corações
para que conecte alguma impressão, que seja uma frase, uma palavra, que possa conectar com alguma necessidade íntima e possa gerar transformação para melhor. Porque quando eu saio deste aqui e agora, me dedicando ao Evangelho, eu estou para dedicar os meus interesses, colocar em prática os interesses. Aqui e ali eu fui buscar. Se é transformação, se é amor. Agora, se o interesse é que a gente vai buscar é a cura superficial, né? Ainda ficamos na superfície, como nos diz aqui a mensagem, aí nós dali sairemos e voltaremos à nossa rotina embriagante, né? Na nossa rotina sem perspectiva de melhora, porque vamos viver a rotina daquele círculo vicioso e não do círculo virtuoso a qual, né, a religar com Deus nos fornece. Então, o exclusivismo, né, da religião, dos tempos religiosos é nos conectar ao melhor de nós, é nos lembrar o que Jesus nos disse: nós somos deuses. Né? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Se eu fico no interesse imediatista da cura rápida, eu não serei a luz do mundo quando dali sair, quando daqui sair, nem o sal que faz a diferença no sabor, aonde quer que eu esteja, né? E nem colocarei para fora o melhor de mim, que filho de Deus, Deus é. Filho de peixe, peixinho não é? Filho de Deus, Deus é, né? Nós somos. E agora, vocês podem me interferir, tá? Para qualquer fala ou pergunta, se eu puder responder. E aí, voltando ao segundo, né? Ao templo do lar. Então, de novo, nós vamos voltar à passagem. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Voltando a colocar o vaso ali, como os apetrechos, né? Com aquilo que nós trazemos cheio e pesado, com aquilo que nós trazemos na superfície, no adorno, né? É dentro disso que a gente está trabalhando o vaso. Aqui Jesus se refere que não deixa passar ali pelo templo. Então, o templo lar é o nosso templo sagrado, né? Está lá no livro dos Espíritos, que seria da humanidade sem a família, né? Uma recrudescência ao egoísmo. Ou seja, a gente teria, né, uma regressão, porque a família, olha que interessante, nós nascemos e nós nos sentimos únicos por muito tempo, porque nós somos cuidados. Então, somos o centro da atenção. E aí, é o amor próprio, né, ali sendo construído. Depois, à medida que vamos crescendo, o amor fraternal por aqueles ali que convivem conosco. Esse amor, né, cria laços muito fortes. E nós sabemos que o lar é o cadinho purificador, gostamos de dizer, né? Ou seja, é o lugar quente, né, fervilhante, porque estão ali almas, né, que por misericórdia divina retornam juntas, sejam por compromissos, né, sejam por compromissos, necessidades, mas seja também por aqueles que rogaram por amor a viver com aqueles, né, que um dia podem ter falhado. Então, o lar não é o lugar de resgate da dor. O lar é o lugar de resgate do amor, né? Nós estamos vinculados àqueles de outras vidas não para sanar dívidas, mas para criar créditos, né, no amor. Porque muitos se apegam a esse vaso pesado, né? Ah, eu estou com fulano porque eu tenho uma dívida, eu sei, né? Vou aguentar, vou suportar. Tem até uma história, né? Que a esposa suportou o marido, né? Por muitas décadas. Aí o marido desencarnou e ela, que bom, né? Aguentei minha cruz. E o tempo todo, enquanto ele estava vivo, falava com as pessoas: ah, minha cruz, eu estou carregando a minha cruz, né? E aí ele desencarna, logo depois ela, e aí ela vem a saber que vai ter que reencarnar com ele novamente. Aí ela diz: mas como assim? Né? Eu aguentei, eu suportei. Pois é, minha irmã, você suportou. Agora você vai precisar voltar para aprender a amar. Então, o lar, né, não é o lugar de suportar, é o lugar de aprender a amar. No mínimo, o amor fraterno, o amor respeitoso, que claramente se torna um amor puro, né?
Porque quando a gente se dispõe a amar, a gente abre os olhos para o melhor do outro. Agora, quando a gente se dispõe ao interesse, né, imediatista, a gente só vê o pior do outro. Então, o lar é esse templo sagrado. Sem Jesus, o lar é um templo tão confuso como, né, um grande mercado, onde todos falam ao mesmo tempo, cada um quer vender o seu peixe, cada um quer dizer ter mais razão que o outro, né? Cada um quer ter voz mais de ação. A hierarquia, ela é na base não do amor, mas da imposição, né? Aqui eu mando, aqui é assim, e não na base, né? Do laço, né? Do entrelaço. Então, os interesses ali num lar sem Jesus, né? Não é um templo saudável, não é um templo preenchido de Jesus, mas é um templo vazio. Por mais que pareça ser um templo, né? Muitos lares parecem ser um templo cheio de pessoas, que por vezes falam que estão cheias de problemas, né? Esse templo só se tornará sagrado e saudável quando Jesus entra. E aí ele não vai consentir que levemos algum vaso dentro do templo do lar. O que é o vaso dentro do templo do lar? Qual adereço eu estou colocando ali, né? Qual a beleza que eu quero neste lar? Qual é o verdadeiro interesse? Ou se cada um está indo com seu vaso, querendo que o outro encha para ele, enche aqui meu vaso, porque eu não estou bem, ou porque você me maltrata. Então, cada um buscando encher o próprio vaso. E aí, né, passando pelo outro com seu vaso, que continua sempre vazio, sempre vazio. Quando Jesus entra, ele pede para que coloquemos nosso vaso no lugar, né? O que é colocar as coisas no lugar com Jesus? A mágoa, no lugar da mágoa. Foi uma situação, não é a vivência. Nós vivemos, às vezes, um episódio por décadas, revivendo por décadas, sendo que nós nos apegamos ali e não largamos esse vaso da dor, da mágoa. Ah, mas por que fulano me tratou assim? Por que fulano me fez assim? Às vezes o outro tem, né, diferentes interesses, vamos dizer assim, de relação familiar, e às vezes nós encontramos ali adversários e não entendendo a diversidade, a diferença. Então, Jesus, quando entra no nosso templo íntimo, ele fala: olha, coloque seu vaso no lugar. E esse templo, que é o seu lar, olhe cada um, não para o seu vaso vazio, mas tente ver o vaso do coração do outro que está cheio. O que o outro tem? E começar a ver, né, um templo sagrado na pessoa do outro, né? Como Paulo diz lá em Coríntios, né? Não sabeis vós que sois templo de Deus? Cada um de nós é templo divino. Cada um de nós é filho de Deus. Nós precisamos olhar o outro com esse olhar. Olha, aquele ali é um filho de Deus, como eu. Ah, ele é meu irmão, minha mãe. Mas antes disso, é um filho de Deus, como eu. E um modo de Jesus entrar no nosso lar é quando estamos, vamos falar da superfície, né? Que é quando vamos para a casa espírita, estaríamos ali e agora atentos ao Evangelho e levamos para o lar Jesus em nossos corações para compartilhar, não com sermões, mas com posturas mais sadias, com falas mais fraternas, com trocas mais saudáveis. Outra forma mais interior de chamar Jesus para o templo do lar é o Evangelho no lar. Uma prática, né, santificadora dos lares. Nós sabemos, né, os livros de André Luiz nos traz que cada lar que faz um culto no lar é como se fosse um ponto de luz na escuridão que é o nosso planeta Terra. Por que o nosso planeta Terra é uma escuridão? Não porque aqui é um lugar de trevas. Pelo contrário, aqui é um paraíso muito bem pensado por Deus em cada detalhe maravilhoso. A Terra é um templo. A Terra é um templo sagrado de Deus. E aí, mas porque a Terra está
poluída com pensamentos destruidores, né? Ainda na ignorância pelo mal. E aí, cada ponto de luz, cada lar se torna esse ponto de luz. E quando os amigos espirituais vêm para a Terra, muitos se alojam nos lares que praticam o culto no lar. Muitos irmãos são trazidos para ouvir o Evangelho no culto no lar. Então, é a maneira de convidar Jesus a entrar no nosso templo sagrado do lar. Nós sabemos, né, que deve ser feito com regularidade, uma vez na semana, né? Vamos primeiro na palavra interesse, né? Eu gostei demais dessa palavra. Qual o interesse de fazer o culto no lar? Trazer Jesus para dentro de casa, para que conversemos, né, em família, sobre uma parte do evangelho que seja 10 minutos. Coisa mais linda, né? É a família se reunir para ler um texto, um trecho do evangelho. Coisa mais linda, mais sublime. Ah, Carla, mas fulano não quer, o outro não quer, cada um está ali com seu vaso andando para lá e para cá. Ah, então eu vou encher o meu de coisas boas. Eu vou fazer o evangelho. E não vou falar, ah, tá vendo? Só eu que oro nessa casa. Não, não é de novo ficar esbarrando em vasos de barro para se quebrar, não. É fazer com a maior humildade, né? Olha, agora eu vou fazer meu culto. Se vocês quiserem participar, vou fazer lá no meu quarto, mas quando quiser eu faço aqui, a gente faz junto. Gostaria muito de, né, da gente fazer junto. Convite, sem apego, sem cobrança. Muitos de nós começamos o culto lá sozinhos, né? E depois a família vai se chegando porque percebe que é uma prática se torna natural, leve, né? Que o evangelho ali é benefício em comum. Então, convidar Jesus para esse templo. E nós gostamos de falar que um lar que ora junto passa uma semana muito melhor, né? Porque as rusgas, quando aparecerem, vai falar, não, inconscientemente, o evangelho vai estar ali, né? Envolvido. E aí, as nossas desavenças, as rusgas, né? Vão se tornar cada vez menores, porque a gente vai colocar Jesus à frente, né? Não deixar, vai deixar Jesus, né? Agir em nós para não consentir que a gente vai de novo ficar esbarrando vasos de barro para quebrar um ao outro. Dado isso, nós vamos para o templo íntimo, né? Que que Jesus sempre nos lembrou que nós somos templo sagrado. Sempre ele nos reportou para onde Deus deveria morar, onde Deus estava dentro de cada um de nós. É o templo, né, interior. E esse templo, qual o interesse que nós estamos conosco mesmo, né? Quem não está ouvindo ou sentindo que o tempo está correndo demais, mais do que nunca. Nós falamos, nossa, mas já estamos em julho. Nossa, mas já é quarta-feira. Nossa, mas já são 8, 9 da noite. Então, estamos todos assim. Né? Não sei se para o lado de Floripa está assim, porque aqui para Belo Horizonte, né, o comentário geral é, gente, mas como o tempo está passando rápido, está. Porque nossa vida cheia de afazeres, né, não está nos deixando sentir o processo passar. Passar o processo, né? Nós estamos andando, e por muitas vezes esquecendo os verdadeiros interesses, correndo de lá para cá, daqui para lá, né? Nos esquecendo. E todo o tempo que a gente tem, a gente abre o celular. Então, de novo, né, a gente não vê o tempo passar. Tem um contador de celular que a gente coloca no celular e ele faz a contagem de quanto tempo a gente fica com o celular. É muito interessante, porque a gente fala assim, nossa, mas eu fiquei isso tudo, né? Às vezes uma abertura, uma passagem pela rede social ou por outra coisa. Quando nós poderíamos, naquele momento, estar no ócio criativo e sublime. Aquela parada, né? Aquele respiro, que de repente te proporciona a ouvir um passarinho que cantou, a ver uma folha que caiu e lembrarmos de Deus e nos unirmos ao sagrado. Mas nós estamos ocupando o nosso tempo com mídias, vamos dizer assim. Vou fazer um parênteses aqui, eu não sou contra
a tecnologia, pelo contrário, gosto muito, uso muito, né? E vislumbro, né, desde dos livros de André Luiz, que a tecnologia, ela é comum, né, no plano espiritual. Há de saber, no livro Nosso Lar mesmo, né, quando vai falar sobre a guerra, né, que a, a, a tela translúcida, né, não, na verdade, me desculpa, quando vai fazer a prece, então, uma prece em reunião lá, não me lembro qual capítulo, então desce, né, uma penumbra translúcida e ali, né, uma prece é ouvida, alguém se materializa, não, se projeta ali naquela tela e depois é falado para André que ele estava em outro plano muito mais superior e que ali se fazia comunicar através, né, daquela tela. O que que era essa tela, gente? Se não é a tecnologia, e nós sabemos que aqui na Terra só é uma sombra da realidade do plano espiritual. Então, o problema não está nas mídias, pelo contrário, graças a elas estamos aqui conectados. Graças à mídia, nós passamos por uma pandemia em que pudemos estar mais unidos, seja religiosamente, ou seja familiarmente, né? Então, assim, graças à tecnologia, muitos avanços na área da saúde, então, não sou contra, mas é o dizer de como usar, né? Toda ferramenta, ela é neutra. Quem dá vida, quem dá suporte, quem direciona o interesse é o ser humano, né? É o ser humano, é a inteligência humana. Né? Estamos falando tanto de inteligência artificial, então é inteligência humana. Então, o interesse é que temos que colocar ali. Coisa boa da tecnologia, que a gente pode bem aproveitar. Eu sempre faço alguma coisa, seja na cozinha, ou seja algum outro trabalho doméstico, o trabalho, né, social, não dá para fazer isso, mas assim, em casa, qualquer trabalho que eu faço, eu estou ouvindo algum estudo, ou estou estudando até mesmo para melhorar a minha profissão. Então, assim, quanto que a gente pode bem utilizar o tempo, né? Ah, não consigo ler novamente tal livro, né? Mas, não tenho ele em livro, mas os audiolivros, os vídeos, as palestras. Então, assim, onde estamos colocando interesse? Outra coisa também é eu saí do tempo íntimo, entrei na tecnologia, mas eu vou terminar porque nada é por acaso. Nós usamos, né, a tecnologia agora com o interesse de conectar com aqueles que estão longe de nós, os amigos. Mas esses amigos nós estamos conectando em listas de transmissão ou diálogo direcionado, né? Eu antes não gostava de áudio, agora de receber ou enviar áudio. Agora eu estou até preferindo, porque eu ouço a voz da pessoa, a pessoa ouve a minha voz e eu estou falando com ela. Eu detesto lista de transmissão, gente. Eu detesto lista de transmissão, eu não tenho. E minto, eu tenho no trabalho, mas por necessidade básica, mas em relação de amizade, se o meu interesse é dizer, olha, lembrei-me de você para te dar um bom dia, eu quero ser para aquela pessoa. Nossa, Carla, mas eu não consigo enviar para todos. Envia um por dia, dois por dia, que não for áudio, que seja com o nome da pessoa. Bom dia, fulano. Bom dia, minha amiga, meu amigo. Né? Colocar o nome, dizer, olha, eu estou aqui totalmente pensando em você, conectando com você. Voltando ao templo íntimo, né? Nós estamos com esse meio, né? Meio não. Os finalmente da transformação para o mundo de regeneração. Lembrando que não é mundo de regenerados, né? Mas é um mundo daqueles que se propõem à mudança, a regenerar, ao foco no bem. E aí está tudo muito, muito aparente, né? O verniz social não está dando conta de se sustentar, porque é a nossa última chance neste planeta de provas e expiações. A gente pode ir para outros planetas de provas e expiações, tem muitos, né? Ou até um passo atrás
planetas, né, primitivos. Exilados de Capela vieram estava em transformação, né? O Exilado de Capela narra a trajetória, né, dessa nação, desse mundo em que muitos já não estavam ali preparados para conviver ali e nem foram para outros de prospiação, vieram para o mundo primitivo, né? Então nós podemos, e eles foram auxiliares, então eles foram para auxiliar, além de restaurar, né, as próprias ignorância perante a lei divina que desviaram, eles também foram benefício. Partindo disso, nossos interesses, né, imediatistas, a longo prazo e eternos. Temos que ter interesses diversos, né? Qual o interesse para o hoje? O hoje é terminar, talvez seja, né? Cada um vai pensar no seu, talvez seja eu terminar o dia com mais paz do que eu comecei. Talvez seja eu conseguir respirar e sentir a minha respiração. Talvez seja eu conseguir sentar na sala e assistir alguma coisa, uma série, um capítulo, ou só conversar. Talvez seja eu começar a ler o livro que eu estou querendo ler. Qual o interesse para hoje? Acho que o meu interesse para hoje é rever uma ação que está me incomodando, me apertando o peito até agora. Uma fala maldita, uma ação descontrolada. Meu interesse talvez seja esse. Talvez seja eu deixar com que Jesus faça eu olhar para o meu vaso, né? E não deixe eu entrar com esse vaso da mágoa, da angústia, para mais dentro ainda do templo íntimo. Mas que ele fique na superfície, né? Porque Jesus não está consentindo que eu leve para mais dentro. Então eu vou ouvir Jesus. Porque Jesus está sempre à porta, né? Sempre à porta, olha, dizendo o que você está levando para dentro de você e o que você está deixando sair de você. É aquela imagem, né, da tela tão famosa que Jesus está numa porta e essa porta não tem fechador do lado de fora, e ele está como que querendo entrar. Então, o simbolismo desse quadro é que a fechadura está do lado de dentro. Então, aqui, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, Jesus não consente, mas ele precisa com que a gente observe o movimento dele. Muitas vezes nós achamos, né, que o movimento com Jesus é sentar-se à cadeira, como aqueles vendilhões do templo estavam sentados, e aí diz a passagem, né, que Jesus tira a cadeira, né, e os faz cair, ou joga os pertences. Ou seja, a gente acha que Jesus entrar dentro de nós, eu vou sentar, eu vou ter a paz do mundo, né? Que a gente busca sempre os interesses da superfície. Não, andando com Jesus, tudo vai dar certo à minha volta. Tudo. E aí é como se a gente sentasse nessa cadeira, ali no templo, aí vem Jesus, né? Expulsa-nos, né? Peraí, o que você está vendendo aqui, né? Qual a ilusão que você está vendendo? Qual a mercadoria que você está em suas mãos? O que você está fazendo com essa mercadoria? Então, andar com Jesus e deixar Jesus entrar, né, por essa porta que a gente só abre por dentro, não é sentar e acomodar-se em berço esplêndido, né? É pelo contrário, é levantar e agir. Então com Jesus é trabalho? É trabalho. Mas o trabalho, ele é o processo de movimento. Quem aguenta ficar parado muito tempo? Nós já estamos, né? Há muito tempo parados. Ou andando muito devagar. Então, o processo de estar com Jesus não é sentar na cadeira a mostrar as mercadorias brilhantes que temos. É pelo contrário, né? É usar as mercadorias que temos. E aí, no livro Fonte Viva, no capítulo 23, Emmanuel, ele diz assim, o título da passagem é Ante o Sublime, e diz assim, não façais tu comum o que Deus purificou. Não façais tu comum o que Deus purificou. Existem expressões no Evangelho que é a maneira de flores a se salientarem num ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares.
A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos, né, Atos dos Apóstolos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapaz de valorizar as riquezas que o cercam, né? Nós temos tantas potencialidades dentro de nós e somos incapazes de observar tantas riquezas, né, que nos cercam ou que temos em mãos. E aí, quando ele fala assim, não torneis comum o que Deus purificou, não tornemos, né, o nosso íntimo comum, as nossas dores comum, as nossas mazelas comum, sendo que nós somos templo sagrado de Deus, né? Quantas pessoas estão sofrendo transtornos, né? Depressão, justamente, não vamos falar aqui da questão clínica, você ia falar? Quer dizer para você que estamos no nosso tempo dos 5 minutos. Ah, obrigada. Vou finalizar então. E aí, por que estamos maldizendo-nos, né? Não valorizando-nos como templo sagrado de Deus? E malbaratamos, né, os nossos sentimentos, colocando mais valor nos ruins do que nas nossas potencialidades. Precisamos nos olhar com mais amor, ter interesses mais sublimes por nós, porque Deus tem interesse sublime por nós. Temos que confiar em nós, porque somos a criatura que Deus mais confiou. Inteligência, né? Livre-arbítrio. Então, não vamos tornar comum o que Deus fez sagrado. Nós somos templo sagrado de Deus. Era essa mensagem, né, que a gente queria refletir essa noite. Espero ter sido útil de alguma forma. Para mim foi estudar e conectar, né, cada vez mais com o nosso interior, com aquilo que há de mais sublime, né, que é cada um de nós, templo sagrado de Deus. Obrigada, Carla. Realmente, quando a gente se prepara, a gente cresce, né? Quando a gente se prepara para vir conversar sobre um tema. Mas eu achei muito interessante a forma com que você trouxe a visão de interesses muito com o viés do que resultado nós queremos ter e no diálogo da alegoria do vaso, né? De que forma nós podemos fazer o nosso vaso, o nosso propósito, de que forma a gente pode apropriar as informações através dos nossos interesses, que a gente se dedica a cada momento, a cada coisa, a cada informação, a cada possibilidades, né? E quando você trouxe essa referência, que eu acho que é muito... a gente tem um hábito ruim de se da informação de somos filhos de Deus, imagem e semelhança, a gente achar que Deus é um humanoide que a gente pode barganhar com ele, né? A gente se eleva e o reduz. E isso é o grande equívoco, nossa pretensão, né, de tratar Deus de igual para igual. Isso não quer dizer que a gente não pode falar como um pai, né? Não pode ter intimidade, não pode ter esse propósito de buscar. Mas essa pretensão é algo que a gente precisa compreender esse momento no elevado status que cada um tem. E a visão desses vasos, desses templos que nós somos, né? E participamos, seja dos ambientes que são os templos espíritas, o nosso templo doméstico, realmente são exercícios que nós precisamos fazer sem esquecer a referência do mestre para cada um desses espaços. E o interesse está realmente... eu tenho interesse de ir numa casa espírita simplesmente para cumprir minha obrigação, ou eu quero
fazer com que eu melhore mesmo, com que eu contribua, que eu aproveite a oportunidade. Né? Essa tua provocação de seleção dos interesses que a gente quer fazer para preencher, ocupar os nossos vasos foi muito boa, muito interessante. A gente agradece essa reflexão que nos trouxeste. Bom, nós estamos no nosso tempo, né? E o nosso tempo, ele, como você disse, está cada vez mais restrito, a gente tendo que se disciplinar para aproveitar cada momento desse, aproveitar que ele seja único e seja realmente proveitoso. Então, eu convido você para aproveitarmos esse momento, nos conectarmos com o Mestre e fazermos a oração pensando no momento de cura, no momento de busca de tratamento para nossa melhoria, seja espiritual, seja mental, seja física, que a gente sabe que o Mestre Jesus nos concede aquilo que a gente pede. Ele nos diz: pedi e obtereis. Então, a oração de hoje, de encerramento, ela tem esse foco de clamor pelo tratamento, pelo amparo. E eu lhe convido a fazer, agradecida pela sua participação, a nossa oração de agora. Então, com os nossos corações acerenados, conectados no aqui e agora, sentindo cada um de nós a presença augusta daqueles que fazem parte da grande equipe espiritual, responsável por cuidar de cada um de nós, do templo onde estamos. Nós te agradecemos, Deus de amor e bondade, Pai de toda a criação, pela oportunidade bendita de nos encontrarmos aqui no planeta Terra. Sabemos, Senhor, que trazemos tantas dores, tantas mazelas íntimas ou físicas, que buscamos sempre, Senhor, pela tua misericórdia, nos conceder a cura. E nós sabemos, Senhor, que nos abrir para a cura é abrirmos para a transformação moral, para o reto caminho do bem. E assim, as nossas mazelas se despojarão de nós, como trapos inúteis que não precisamos mais carregar. Enquanto esperamos, ó Pai, a cura plena, ficamos satisfeitos da tua presença e do amparo e do reconforto e de todas as possibilidades de melhoria que nos concede. Fazei, Senhor, com que as nossas buscas sejam sempre focadas no teu amor e na confiança que tem em cada um de nós de nos fazermos melhores do que já fomos. E que possamos lembrar da cura de Jesus, a sogra de Pedro, em que ela se levanta da cama pronta a servir. Portanto, ó Pai, se a cura nos alcançar por necessidade de transformação, pela consequência da transformação em benefício comum, que possamos fazer benefício mais amplo, estender, Senhor, e servir com as nossas mãos e coração. Alcance no Senhor as nossas mazelas, mas principalmente que possamos alcançar a Ti, não só pelas nossas rogativas, mas principalmente por seguir os Teus exemplos de luz. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Gratidão, Carla, que Deus abençoe, que tenhamos um final de semana, resto de semana abençoado, com muita luz, e que cada um que esteve conosco aqui possa multiplicar as bênçãos, o ensinamento e o propósito de nos tornarmos um pouquinho melhor, aproveitando a oportunidade encarnatória. Um beijo no seu coração, muito obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau para todo mundo. Até mais. Tchau.